Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Nunes e eu estou aqui para comentar, apresentar o livro, o e-book que foi criado para acelerando a carreira de profissionais motociclistas, certo? Então eu vou passar alguns slides e em cima disso a gente vai conversando sobre isso, tá? Eu queria começar falando sobre o título, né? E assim a foto, a imagem que foi criada por aqui. Acelerando é um termo relacionado, né, com a atividade motociclista, né? A gente acelera e pelo barulho da aceleração já sabe se está tudo bem e assim por diante, né? Então é com esse sentido que a gente quer colocar o pensamento sobre uma criação de carreira. Não só ser uma atividade, um emprego, né? E não ficar nem numa profissão, avançar, evoluir para uma carreira. Então a gente acelera a profissão para ela se transformar numa carreira. O livro apresenta estratégias, né, para o sucesso de motociclistas profissionais. Então o profissional aqui envolve a carteira de motorista, de piloto, né? Então a partir da que a pessoa já adquire sua habilitação, ele passa a ser um motociclista profissional. E aí então abre o leque de milhares literalmente, são mais de 1 milhão de motociclistas profissionais no Brasil. Então eles abrem a possibilidade de mercado de trabalho, só que aí então essa pessoa fica trabalhando por trabalhar, ela não tem uma estrutura de médio e longo prazo, certo? Então por isso as estratégias para o sucesso. Evoluindo isso aí, nós temos o mercado de trabalho que se abre para homens e mulheres. Hoje em dia já temos basicamente um percentual significativo de mulheres motociclistas, e dentro dessas mulheres motociclistas temos as que trabalham com as entregas também. Então a gente está expandindo esses conceitos de administração e planejamento de carreira para todo o público, não é? Acho que agrega bastante e não é a questão de polemizar, mas a questão de que lugar de mulher é onde ela quer estar. Então esse é o nosso objetivo ao ter criado esse livro. Aqui a gente tem um motociclista, né, numa motocicleta, é óbvio, mas aqui a gente tem onde é que ele está indo, né, ou de onde ele está voltando, porque ele pode começar o dia às 4, 5 da manhã, então ele está indo, ou ele pode acabar o dia às 4, 5 da manhã, então ele está voltando, né? Mas o fato é que ele tem que pensar na sua carreira, e então por isso essa imagem, o significado dessa imagem. Aqui embaixo tem o meu e-mail de contatos, caso alguém queira mandar uma mensagem, tirar mais dúvidas, comentar. Então vamos avançando. Aqui eu quero começar, antes de mostrar o conteúdo do livro, fazendo esse questionamento, não é? É provável que a gente escute ou que a gente, né, fale essa questão, eu tô fazendo isso até achar outra coisa. Não, eu não sou motoboy, eu sou, né, tô só ajudando, eu só isso, só aquilo. Eu acho que isso aí é uma coisa muito pessoal, não vou julgar, mas a gente tem que fazer uma reflexão sobre essa desculpa, essa palavra que é usado para ficar onde está, para não crescer, para não evoluir, certo? Então aqui já comentei, né? Isso é comum encontrar essa frase. Eu estou passando por isso, eu não sou isso, eu só estou aqui porque não tem nada melhor para fazer, ou eu não tinha nada para fazer, então estou fazendo isso. Mas aí esse comportamento a gente pode evoluir, né, para vários tipos de atividade, não é? Então aqui colocamos assim pessoas que, por exemplo, formam medicina e vão ser chefe de cozinha, formado em direito, vai ser guia turístico. Então não é só o motociclista profissional que está dizendo, eu não sou motoboy, eu estou fazendo só porque não tem nada para fazer no momento, né? Então outras profissões também passam por isso. Então até aí tudo bem. Mas então o que acontece? Acontece que nós estamos falando em planejamento de carreira. Então o que a gente pode observar? Por exemplo,
um médico, né? Um médico ele pode começar montando sua clínica ou seu consultório ou sendo empregado, e ele pode evoluir, né? Quando ele evolui, a gente fala em carreira. Carreira é algo de longo prazo. Então ele pode virar o presidente do hospital, por exemplo, não é? Ou pode montar uma clínica, né, e contratar outros médicos que vão complementar, outros profissionais que vão complementar a sua atividade. Então esses são exemplos de evolução da carreira, certo? A questão do advogado mesmo, o advogado pode evoluir, né, e se tornar um juiz, ou ele pode montar o seu escritório. Então existe essa possibilidade. E então esse mesmo conceito a gente está trazendo aqui para a atividade de motociclista profissional, que atua com entregas, para ele evoluir na sua carreira. Ele parar de pensar que não é para ele ou que ele não precisa disso, mas ele enxergar esse outro lado da vida profissional, não é? Então é por isso que a gente está falando sobre isso. Então, esse livro é para vocês terem essas ferramentas gerenciais de administração e de planejamento de carreira, né? E para todos que querem continuar evoluindo nessa profissão. Então vamos passar aqui o complemento, né? Então, para quem é este e-book? Esse e-book é para todos, né? Todos e todas motociclistas profissionais que trabalham como motoboys, motogirls e entregadores de mercadorias, que amam o que fazem e querem, mas ainda não têm um plano de desenvolvimento e crescimento profissional. Então isso é muito importante. A pessoa trabalha 5, 10, 15, 20 anos, mas ela não pensou na sua carreira, no seu crescimento profissional. Esses profissionais arriscam sua vida todos os dias, mais de uma vez por dia, e nem sempre são valorizados como merecem, pela importância do trabalho que exercem, né? A gente está saindo da pandemia, há 2 anos atrás, e a gente viu nesse momento a importância, né? E sempre teve importância, né, esse trabalho. Mas a pessoa que trabalha nisso, o profissional dele, tem que ter essa consciência da sua importância para cuidar da sua vida, né? Muitos vagam pelas avenidas e rodovias como se não houvesse o dia de amanhã. É o que eu estava falando, né? Eles não pensam na sua vida profissional, eles não foram nem instigados, ninguém parou para pensar e perguntar para eles, e o que vai ser daqui a 10 anos, a 20 anos, o que tu vai estar fazendo? Né? Então é importante a gente nesse momento chamar a atenção e destacar. Então esse livro é para aqueles que já sentiram essa inquietação sobre o futuro, mas não sabem bem por onde começar. Então aqui a nossa proposta é dar um rumo, dar um norte, dar exemplos, dar um roteiro de como a pessoa começa a desenvolver um planejamento de carreira. E esse livro também é apropriado para empreendedores, proprietários de empresas de entregas que queiram aumentar o seu nível profissional e da sua equipe. Então, se a pessoa já evoluiu, ela tem uma empresa de entregas, por exemplo, ela contrata vários motociclistas para fazer o trabalho. Esses contratados, como é que está a visão deles de médio e longo prazo? Como é que eles estão tratando o seu futuro profissional? Porque isso interfere no desempenho da empresa também. Então é importante que a empresa que contrata outros profissionais também tenha essa visão, né, de médio e de longo prazo. Tanto a pessoa que trabalha por conta quanto a pessoa que está empregada. O ponto de partida dessa ideia de criar esse livro, formalizar a nossa referência, foi a Lei 12.009 de 2009. Essa lei está disponível aqui no link, depois quem quiser consultar, é só colocar o número da lei no Google, né? Mas aqui eu trouxe um recorte, né, dessa lei. Essa lei, então, regulamenta o exercício das atividades profissionais em transporte de passageiros de mototaxista, entregas de mercadorias e serviços comunitários de rua e motoboy, com o uso de motocicleta, dispõe sobre as regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas, motonetas, motofrete. Então, desde 2009 já existe essa lei que regulamenta esta atividade. Então, isso aqui a partir desse momento,
Claro, né, pessoal que ouve outras leis e outros complementos, isso aí não vem o caso. Vem o caso que a partir desta lei aqui, não é mais uma atividade, né, é uma profissão, ele está regulamentado em lei, certo? Isso envolve o lado do reconhecimento, né? Eu estou previsto em lei a minha atividade, mas também envolve a questão de cobrança, tanto, por exemplo, placa cinza, placa vermelha, cursos de treinamento, de habilitação. Então envolve todas umas obrigações que a lei traz, mas na outra ponta, no outro lado da moeda, envolve também o motociclista ele ter a sua vida profissional planejada, bem cuidada, pensada. Tá? Então, por força de lei ou por força da vida, é importante ele ter consciência, né? Porque a lei está cobrando. E a vida? O que ele está fazendo para ter uma vida digna dentro dessa profissão que está regulamentada em lei? Então, o nosso checkpoint aqui, o nosso ponto de saída para criar esse livro foi a partir desse momento. Então, né, complementando aqui, estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e da outras providências. Então, essa lei aqui é a lei que criou a profissão, né, de motoboy, oficialmente, mesmo que já existisse há 50 anos, mas a partir dessa lei virou lei, né? É isso que é a nossa referência. Então, se a gente pensar que em 2009, nós estamos em 2023, são praticamente, né, 14 anos que esta lei está sendo implantada, regulamentada, cobrada. E então já daria aqui, ó, 14 anos os profissionais que trabalham como motoboys, motogueiros, entregadores de mercadorias, já está planejando sua carreira, já está pensando né, no seu futuro, já que existe a lei que regulamenta a atividade. Então aqui, comentando, né, em termos de carreira, é necessário pensar que haverão 15, 20, 30 anos ou mais de trabalho. Se a gente pensar em aposentadoria, né, a aposentadoria vai avançando para ter um cálculo que, por exemplo, some 100 o tempo da idade e o tempo de trabalho. Então, se a pessoa tem 60 anos, ela tem que ter trabalhado 40 anos para fechar os 100, para pensar em termos de aposentadoria. Então é bastante tempo, né, para ficar trabalhando sem pensar no seu futuro, no seu trabalho que leve, né, para algum lugar de segurança, né, de equilíbrio. Então, continuando a nossa reflexão aqui, nós temos uma distinção entre profissão e carreira. Né? A gente fala tanto em relação a acelerando a sua carreira. Então aqui a profissão é uma ocupação específica que a pessoa faz, não é? Exige habilidade, técnicas, conhecimentos especializados, mas em relação a uma carreira, ela é um progresso a longo prazo dentro da profissão. Então a pessoa pode ser executar sua profissão, ser uma referência como um profissional, mas ele pode pensar em termos de carreira e fazer um processo de desenvolvimento de longo prazo. É uma escolha individual que pode ser exercida de forma autônoma ou de dentro da organização. Então a profissão, o profissional pode trabalhar como autônomo, né, ou como empregado dentro da sua atividade. Em relação à carreira, é um conjunto de experiências profissionais que envolve crescimento, avanço e conquistas de uma pessoa que uma pessoa obtém durante a sua vida profissional. Então, aqui ela vai crescendo, avançando, né, durante a sua vida profissional. Isso que é uma carreira. A questão da profissão, eventualmente a pessoa vai ficar naquele lugar a vida toda, né? Não que isso seja ruim, não estamos culpando, mas a nossa proposta aqui é acelerando a sua carreira, por isso essa comparação, para ficar bem claro o que eu estou fazendo e aonde eu posso chegar. Uma profissão é normalmente baseada em um conjunto específico de habilidades ou qualificações e os profissionais são remunerados pelos seus serviços, enquanto que a carreira é marcada por metas, promoções, aquisição de novas habilidades, acumulação de experiência e busca por oportunidade de crescimento. Então essa questão de profissão e carreira não é a mesma coisa, certo? E não tem problema nenhum ser um profissional,
mas o nosso foco aqui é evoluir para uma carreira que complementa, né, toda essa questão profissional que a pessoa já tem. E o nosso e-book aqui está, né, dentro do conceito, dentro dos aspectos de desenvolvimento de sua carreira. Aqui passamos então aos capítulos e conteúdos que são trabalhados em cada etapa do livro. Então o livro começa no primeiro capítulo. O primeiro capítulo é a introdução, então por isso que aqui está o número 2. Né? Mas em termos de conteúdo, começa aqui o primeiro, a importância da profissão, da profissionalização. Então aqui a gente vai debater esses conhecimentos em relação à profissionalização, o que é uma profissão, o que é ser profissionalizado, né? Então aqui as diferenças e semelhanças entre as 3 categorias, motoboys, motogirls e entregadores de mercadorias. Destaca o impacto positivo da imagem do profissional, então a pessoa ser e se sentir e se comportar como um profissional, fazendo a diferença em relação a como ele é visto, como ele é tratado. E aqui a gente apresenta também, trazemos um planejamento de 30 anos para a criação do patrimônio. Então, se eu tenho 20 anos, aos 50 anos, como é que eu vou estar a minha vida? Se eu tenho 30 anos, aos 60 anos, como é que vai estar a minha vida em relação ao meu patrimônio? Então, aqui a gente propõe uma criação de um planejamento para esses 30 anos. E ao final de cada capítulo existe uma seção de bônus com exercícios, com atividades que complementam. Então, o capítulo 2 fala sobre a importância da profissionalização, o ter consciência, né, que a gente é um profissional e como tratar sobre isso. O capítulo 3 vai falar sobre o desenvolvimento das habilidades de pilotagem. Então, óbvio que todos têm habilitação, já fizeram todas as provas necessárias, mas aqui a gente evolui e foca nas atividades do trabalho do motociclista profissional que faz as entregas. Então, por exemplo, desenvolver atividades relativas ao trânsito, ao terreno, ao horário de trabalho. Então, todas essas são características, são fatores que influenciam na habilidade de pilotagem. Também são mostrados locais que oferecem treinamentos para desenvolver as habilidades. Então, as fabricantes de motocicletas proporcionam, oferecem centros de habilitação, de treinamento, de teste de manobras. E o capítulo 3 também envolve as questões de segurança no trânsito, né? Então, o capítulo 3 vai falar sobre o desenvolvimento das habilidades de pilotagem baseado nas características do trabalho, nos tipos de treinamento que são oferecidos e sobre a segurança. E também oferece os bônus. Isso tudo para acelerar a sua carreira. Os próximos capítulos que nós temos aqui, nós temos o capítulo 4, que é desenvolvimento da produtividade. Então, produtividade é um conceito, uma palavra que todo mundo fala, mas o que é a produtividade? Né? Como é que se obtém, como é que se desenvolve? Aqui tem ferramentas e técnicas para aumentar a produtividade, como avaliação de 360 graus. Traz também uma demonstração sobre como a produtividade impacta na lucratividade dos negócios. Então, na medida que a pessoa é mais produtiva, por exemplo, ela reduz custos, ela aumenta as vendas e isso interfere na sua lucratividade. Então, aqui a gente é feita uma demonstração disso. Os bônus também, focados na medição e aumento da produtividade. Então, esse é o capítulo 4. O capítulo 5 fala sobre a melhoria da organização e planejamento. Se a gente está falando em carreira, uma atividade de longo prazo, vai exigir que a pessoa seja organizada e planeje as suas ações. Então aqui nós temos o capítulo 5 que vai falar sobre o que é organização e planejamento e como é que eu faço isso. Oferece práticas, né, e planilhas de controle de entregas, controle de atendimentos, controle de custos, isso tudo para melhorar a sua organização e planejamento. Então são mostradas controles que a gente pode fazer no Excel ou nas planilhas, né, do Google para melhorar, né, e obviamente, né, porque todos os capítulos vão trazer os seus bônus para melhorar a organização e planejamento do profissional. O capítulo 6
fala sobre as habilidades de comunicação eficazes, né? Destaca então a importância da comunicação no ambiente de trabalho e como melhorar as habilidades de comunicação. A comunicação envolve o motociclista com o seu contratante, né? Seja a empresa de logística, ou seja a empresa, o restaurante, seja lá o setor que ele trabalha. Envolve o cliente, né? Como é que a gente vai se relacionar com esse cliente. Aqui nós temos trazendo duas ferramentas também, técnicas de upselling e cross-selling, que são comunicações para as vendas. Então, o desenvolver o lado empreendedor do motociclista, né, para complementar a sua renda, se ele já trabalha como contratado, ou se ele trabalha como autônomo. Então, essas técnicas são muito importantes para ele estruturar ações de comunicação, objetivando aumentar as vendas. E os bônus do capítulo também. O capítulo 7 fala sobre a vestimenta e a imagem profissional. Se a gente está falando em profissão, profissionalização, carreira de longo prazo, a imagem profissional é um aspecto muito importante também para que o profissional crie essa visão, né, diante dos outros de quem ele é, que ele é um profissional diferenciado. Então, esse capítulo mostra como a vestimenta impacta na imagem profissional. Ele apresenta sugestões sobre como se vestir para o trabalho e mostra um guia prático para a vestimenta e imagem pessoal. Aqui, pessoal, é óbvio que eu não estou querendo dizer como é que você tem que se vestir, mas é óbvio também que você sabe, por exemplo, que algumas empresas têm um uniforme, existe esse uso desse uniforme. Existem aspectos também que como é que eu vou me apresentar para um empregador, ou como é que eu vou me apresentar para um cliente entregando uma encomenda. Então esse capítulo 7 fala sobre esses aspectos, não é? E também traz os seus bônus. Tudo isso a gente quer trazer para acelerar a sua carreira. O capítulo 8 fala sobre a utilização de tecnologias e ferramentas, né? As tecnologias estão presentes no nosso dia a dia e não é diferente para as atividades de motoboys, motogirls e entregadores de mercadorias. Então, quais são esses recursos que estão disponíveis? Por exemplo, rastreamento de cargas, rastreamento de veículos, controle de tempo de saída da loja até a casa do cliente. Fala também dos cuidados com a privacidade, né? Existem direitos e deveres nessa relação. A questão da segurança, né? E as tecnologias de inteligência artificial que já são utilizadas nesse trabalho. E os bônus do capítulo. O capítulo 9 vai trazer a procura por oportunidade de emprego ou atividade anônima. Então esse capítulo 9 está focado em, considerando, por exemplo, desde a situação que a pessoa não trabalha ainda, ela vai entrar nesse mercado, que seria o primeiro emprego, e também aborda a questão da mudança para tanto outra empresa ou outro tipo de trabalho, não é? Então eu estava trabalhando num setor, agora eu quero trabalhar com as entregas, e então é disso que esse capítulo 9 vai tratar. Ele fala também sobre indicações de fontes para emprego, como é que eu consigo emprego se eu estou no primeiro emprego, se eu estou mudando de trabalho. Ele traz modelos de currículo e carta de apresentação, e são apresentados aspectos importantes para quem quer iniciar uma atividade como autônomo. Como é que eu me registro? Por onde é que eu vou? Como é que eu começo a atividade? Né? E complementa com os bônus do capítulo. O capítulo seguinte são o capítulo 10, que como ser proativo. Proativo também aqui é outra palavra, né? Todo mundo já o escutou. Mas o que é ser proativo? Como é que eu faço para ser proativo? Então mostra que a proatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? Ele apresenta um guia, como é que eu aumento a minha proatividade. Traz também como desenvolver a habilidade para aplicar, né, essa proatividade para a resolução de problemas complexos. Por exemplo, eu tenho que andar na rodovia, eu tenho que andar num terreno embarrado. Como é que eu resolvo, né, através dessas técnicas? E os bônus do capítulo também. O capítulo 11 fala sobre como encontrar satisfação no trabalho e equilibrar a vida pessoal e profissional. Esse aqui é muito importante, né, pessoal? Porque a vida não é só trabalho, né? A vida é trabalho e vida pessoal também.
Então é necessário ter um equilíbrio, né, dentro dessas duas relações para que a pessoa possa viver e trabalhar, né, por longo prazo. Então, para ter sucesso profissional é preciso encontrar a satisfação no trabalho e encontrar equilíbrio na vida social, né? E desenvolve a percepção de futuro, pois quando se fala em carreira, né, falamos de tempo, né, e para isso a gente trabalha no futuro, e apresenta um plano, né, pensando no futuro, um plano anual e o outro para 10 anos. Então aqui a gente planeja, se eu quero ter uma vida saudável, plena, eu tenho que planejar o meu ano e planejar, por exemplo, um médio prazo, um longo prazo. Então aqui é trazer esses dois planos para complementar esse planejamento. Traz os bônus do capítulo, né? E assim, com esses capítulos todos, a gente é a nossa proposta, né, de oferecer uma solução para o problema de como é que eu começo uma carreira, como é que eu desenvolvo, como é que eu evoluo, né? Aqui a gente falou muito nos bônus, não é? Então aqui nós temos todo o conteúdo complementar foi criado especificamente no Google Classroom, uma sala onde vocês vão entrar com o seu e-mail, né? Você tem o link dentro do livro, então vocês vão entrar com o e-mail de vocês para participar. Dentro da sala vocês vão ter então esse ambiente aqui, e aqui nesse link aqui atividades, né? Ou até aqui embaixo, ó, pelo mural, vocês vão ter acesso aos bônus complementares. Então, por exemplo, aqui uma tela, né, cada capítulo com os seus bônus. Então, vocês têm bastante material complementar, né? Vocês encontram aqui nas atividades. A gente está quase concluindo aqui a apresentação. Só teria que complementar mais alguma coisa assim, uma perspectiva de crescimento na atividade de motoboy. A gente falou tanto em carreira, tá, mas e aí, como é que eu faço isso, né? Então, um exemplo, né? O profissional pode desenvolver um cargo de supervisão ou coordenação de equipes, à medida que ele ganha experiência. Ele pode abrir um negócio próprio, então ele passa para entrega como autônomo, como MEI, como, né, uma empresa jurídica. A transição para outras áreas de logística, então ele pode ampliar a sua atividade de entregas para outros setores. Pode atuar em setores especializados, então, por exemplo, uma carga especializada, uma carga frágil, uma carga urgente e assim por diante. Ele pode adquirir novas habilidades, não é? Então, por exemplo, ele pode aprender um idioma para atender um outro público específico. Pode ser instrutor de pilotagem segura, então se ele sabe pilotar em situações e terrenos difíceis, ele pode abrir um centro, né, uma atividade de instrução. Pode ser um consultor de logística, quem conhece melhor uma cidade, por exemplo, do que um motoboy, não é? Então ele pode ser um consultor de logística. Ele pode ser um motorista de aplicativo de transporte de passageiros, então ele pode evoluir na sua atividade, agregar. Então o fato aqui, né, pessoal, que tem muita área, muitas opções, muitos caminhos para evoluir na carreira. Então não ficar limitada ao que se faz hoje, mas fazer hoje o bem feito para evoluir para uma atividade complementar. Aqui continuando, especialização em entrega de produtos específicos, né? Então, por exemplo, produtos de alto valor, produtos perecíveis. Gerente de frota de entrega, então como ele já tem já é um profissional que né, tem bastante experiência e conhecimento no seu trabalho, ele pode ser um gerente de frota de entregas. Então isso aqui são apenas algumas atividades, né, que poderão vir a ser exemplos de uma carreira. Então é por esse motivo que a gente quer trazer esse livro, para a gente evoluir, né, dentro da profissão e crescer. Cada trajetória é única, né, e é importante explorar diferentes oportunidades e adaptá-las aos seus interesses e habilidades. As perspectivas de crescimento podem variar de acordo com a região, com a demanda do mercado e as oportunidades disponíveis. É importante, então, estar sempre atento ao que está acontecendo. Mantenha-se atualizado sobre as tendências do setor, busque capacitação e esteja aberto para novas oportunidades. Esses são os elementos chaves para aproveitar ao máximo as perspectivas de crescimento na atividade motoboy.
eu quero desejar para vocês muito sucesso na sua carreira, né? Tenho certeza que isso vai ajudar a vocês enxergarem a sua profissão com outros olhos, né? Olhos de futuro. E a minha mensagem é: acredite em você e construa a sua carreira, certo? Só para concluir, eu quero mostrar aqui para vocês a nossa sala virtual, e aqui no mural vocês vão ter todas as atividades complementares dos bônus, certo? Então, por exemplo, aqui, capítulo 1, como ser bônus 1 do capítulo 10, como ser proativo. Vocês vão ter o acesso ao conteúdo e ao exercício, né? Então, por exemplo, aqui tem uma introdução, e aqui tem um teste para vocês se autoavaliarem em relação a cada uma das características da pessoa proativa. A partir do que vocês colocaram aqui de nota, tem uma escala, né? Uma análise para vocês complementarem, né? Então, pessoal, é isso. Vocês tenham certeza que o trabalho foi elaborado assim, pensando no sucesso de vocês, pensando em contribuir. Outra coisa também que é importante falar é que o livro são 11 capítulos, né? Vocês não vão ler isso aqui uma vez só. O correto dentro desse projeto de planejamento de carreira é vocês desenvolverem um hábito de leitura e aplicarem isso aí durante, por exemplo, uns 2-3 meses de trabalho, lendo o capítulo, realizando as atividades bônus, lendo o capítulo, realizando atividade bônus, para criar dentro de vocês, desenvolver esse sentimento de pertencimento a uma profissão que pode levar vocês a uma carreira, certo? Então, muito obrigado pela atenção, grande abraço a todos, muito sucesso!